Meus queridos, hoje nós caminhamos para o final, para a reta final dessa série, retornando ao lar, em cima da parábola do filho pródigo. Falamos um pouquinho na primeira mensagem sobre o que é retornar ao lar. Na segunda, olhamos para essa parábola a partir da vida do filho que sai de casa. E hoje nós vamos olhar para essa parábola a partir da vida do filho que fica em casa. Então, todos já sabem, e não é mistério para ninguém, que a preocupação de Jesus não era falar de um filho pródigo. Isso foi inserido no texto posteriormente pelos tradutores. A intenção de Jesus é falar sobre um filho, um pai que tinha 2 filhos. É totalmente isso, dentro do contexto dos versículos 1 e 2 do texto de Lucas capítulo 15. Então, nos versículos 1 e 2, o que estava acontecendo? Jesus sentado com algumas pessoas, chamados cobradores de impostos e pecadores, é assim que Lucas relata essas 2 pessoas, e havia um outro grupo de pessoas, conhecidos como mestres da lei, fariseus, a estrutura religiosa da época de Jesus, vamos falar mais ou menos assim, havia uma religiosidade estrutural, e aquele ato de Jesus se sentar com cobradores de impostos e também com pecadores, era algo que ofendia a estrutura religiosa da época de Jesus, cuja responsabilidade principal era justamente aproximar pessoas do reino de Deus. Então eles olham para aquela cena e questionam, falam sobre Jesus o seguinte: esse homem recebe pecadores e come com eles. Ou seja, ele engloba tanto fariseus quanto mestres, ele engloba tanto cobradores de impostos e outras pessoas consideradas à margem da estrutura religiosa deles e chama todos de pecadores, ou seja, vocês não podem fazer parte da nossa religião. Seria algo mais ou menos assim nos dias de hoje. E essa religiosidade estrutural, ela era também cultural, porque dentro do contexto da vida de Jesus, aqui encarnado entre nós, isso fazia parte das normas sociais, das normas religiosas e até políticas do povo de Jesus. Ou seja, essas pessoas não eram só marginalizadas por uma igreja, elas eram marginalizadas socialmente por serem quem a igreja dizia que elas eram. E era muito clara essa marginalização social, porque pouco antes de Jesus vir, veio o seu primo, João Batista. Está lá em Lucas capítulo 3, versículo 12. E João Batista já vinha anunciando o reino de Deus. E foram vindo pessoas que não se encaixavam na estrutura religiosa da época para batizar-se com João Batista. E no capítulo 3, versículo 12, nesse versículo que está aí posto para todos nós, esses cobradores de impostos chegaram diante da mensagem do reino de Deus e perguntaram para João Batista: mestre, o que devemos fazer? A gente não está entendendo muito bem como proceder diante do que você está falando para a gente em comparação com essa religiosidade estrutural da nossa época. E João Batista, no versículo 13, ele responde assim, embora não esteja projetado, eu vou ler para vocês, que está aqui para mim. Olha que resposta interessantíssima de João Batista. Ele fala assim, olha, não cobrem impostos além do que é exigido. Vocês devem continuar fazendo o que vocês fazem, cobrando impostos. Só não sejam corruptos. Só não se corrompam pelo dinheiro. Ou seja, ele em momento nenhum fala assim, para de cobrar imposto, para de fazer isso, porque isso aí é contra... Não, ele não fala isso. Vocês continuem fazendo o que vocês fazem, só não permitam que a corrupção conduza o coração de vocês. Essa coisa da religiosidade estrutural era tão profunda naquela época, que quando Jesus vem falar do reino de Deus, as pessoas não sabiam o que fazer. É como se tivesse uma grande luz vindo só de um lado, mostrando para aquelas pessoas como viver diante de Deus, e de repente aparece uma luz contrária, que é a luz do reino através de Jesus. No outro texto agora, o próprio Jesus e seus discípulos, mais os seus discípulos de Jesus, Levi fez uma festa na casa deles, chamou também pessoas assim, que eram cobradores de impostos.
E diante disso estavam ali os mestres da lei, os fariseus, está aí Lucas capítulo 5, versículo 30, e eles levantam o mesmo questionamento: por que comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Então, o quase que eu trava a língua, cobradores de impostos ou publicanos, eles estavam dentro do mesmo grupo de pessoas que a religiosidade estrutural interna daqueles homens e também mulheres não permitia fazer parte da igreja. Eles eram colocados à margem da igreja. E Jesus ouve isso nos versículos 1 e 2, traz tudo isso como pecadores, e ele traz logo a seguir 3 parábolas para ir na contramão dessa religiosidade estrutural. E aqui a gente tem que começar a pensar, você e eu, como religiosos, como pessoas que buscam caminhar com Deus, até onde a nossa religiosidade estrutural interna impedem ou distancia pessoas de Jesus. Porque eu preciso olhar para isso. Quanto mais tempo a gente vai caminhando dentro de uma estrutura religiosa, é praticamente impossível ela não afetar a nossa maneira de ver as pessoas. E aqui cabe essa pergunta, ela é muito honesta. Como que a minha própria religiosidade estrutural está impedindo pessoas de se aproximarem do reino de Deus? Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola que Jesus conta é a parábola da ovelha perdida. E essa parábola, ela está em músicas. Tem a música da ovelha perdida, não sei nem quem canta. E o interessante dessa parábola, ao olhar da nossa religiosidade estrutural, ela dá a impressão de que, assim, bom, vamos fazer o seguinte: aquele cara saiu, sei lá, da igreja, porque aqui é dentro desse contexto, vamos lá, vamos atrás dele, porque quem está aqui nesse ambiente, se reunindo aos domingos, está bem, está protegido, está cantando, está louvando. Então ele começa a religiosidade estrutural, ela começa a moldar a nossa mente, criar um framing na nossa mente, para que a gente pense assim: não, a gente tem que ir atrás daquele lá, porque esse aqui tá tudo bem. Mas quando eu coloco essa parábola neste contexto, e a leio com muito carinho, eu vou ver Jesus falando assim: peraí, vocês que se acham justos na parábola, é isso que acontece? Vocês estão se achando religiosos demais, vocês 99, para poder deixar de olhar para aqueles que não conhecem o reino de Deus? É isso que vocês estão dizendo? A primeira parábola é sobre isso. E ela termina com festa. Aliás, as 3 parábolas terminam com festa. E para essas 99 ovelhas religiosas, representadas pelos mestres da lei, fariseus, que se diziam justos aos seus próprios olhos, Jesus fala assim: o que mais traz alegria ao coração de Deus é quando aquele cara se arrepende. Não é quando nós estamos reunidos aqui cumprindo a nossa religiosidade estrutural. O que traz mais alegria para Deus é aquele cara lá. E aí ele vai para uma outra parábola, que é da mulher que procura uma moeda perdida. A moeda perdida é assim: ela estava lá e perdeu uma moeda, e ela tinha mais moedas. Só que ela vai atrás da moeda que se perdeu. Quando ela acha a moeda, ela chama as amigas para celebrar a moeda. E aí é Jesus falando para esse grupo de religiosos, influenciados pela sua religiosidade estrutural, falando assim: toda vida lá fora tem valor. Uma vida sequer lá fora tem valor. E a gente não pode ficar aqui achando que tudo que está fora do nosso contexto não tem valor. Então ele vai entrar numa parábola, que é essa parábola que a gente está vendo, que é uma crítica mais aguda para esse grupo de pessoas. Nós falamos do filho que saiu, e essa parábola, bem dizer, ela está mais direcionada para quem está dentro do que para quem está fora. Ele começa a olhar para esse filho e fala o seguinte, na parte do texto que se refere a ele: enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos seus servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo.
O irmão mais velho que se irou e não quis entrar. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tendo trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho mais novo. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Já não é mistério para nenhum de nós que a questão central desse texto é a herança que Deus nos dá quando Ele nos alcança em Cristo Jesus. Essa herança eterna. Esse é o texto. E esse texto traz duas percepções da herança. Na cabeça do filho mais novo, ele poderia pegar o que ele recebeu e usar do jeito que ele melhor entendesse. Ou seja, eu não preciso fazer parte de nada, eu já sou, vou usar um clichêzão gospel mesmo, já sou salvo. Então, se eu já sou salvo, não preciso me preocupar com mais nada. É mais ou menos isso que acontecia na cabeça do filho mais novo. Entretanto, na cabeça do filho mais velho, ou na cabeça de filhos mais velhos, ele achava, filhos mais velhos começam a achar em algum momento que eles são bons demais fazendo o que fazem, vivendo onde estão. Então, eles começam a achar que eles têm direito à herança. Eles começam a olhar mais para a herança do que para as pessoas. E aí começa a causar um problema seríssimo. Quando o assunto é herança, nós já vimos que quem recebe herança de alguma coisa é Jesus. Esse texto foi projetado nas últimas duas mensagens. Ele fala assim: se nós somos filhos, somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Mas eu quero trazer aqui para a gente como essa ideia de herança, ela se constrói dentro da Bíblia. Em primeiro lugar, eu trago o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 15, agora só a primeira parte. Ele vai dizer assim: por isso, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, para que todos os que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Então, lembre-se, Jesus está construindo uma parábola para falar uma verdade do reino dele. Ele fala assim: através de mim, vocês vão receber uma herança eterna, eu vou fazer uma aliança com vocês, e essa aliança será feita na cruz com vocês. Então nós temos que entender que a aliança que Jesus faz conosco é a aliança quando ele derrama o seu sangue na cruz, morrendo pelos nossos pecados, que é o que está na parte B desse texto. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Ou seja, a partir de agora, Cristo liberta vocês, se tornando o mediador, a ponte, aquilo que leva da onde vocês estão até para a herança que vocês vão receber, que é a herança do reino de Deus. E não é outro, não tem outro mediador. Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, versículo 5, ele fala que somente Cristo faz essa ponte. Não tem mais nada na história da humanidade que faça essa ponte. E eu gosto muito quando Timóteo, ele faz questão de, na sua carta, colocar uma palavra. Olha como ele termina o texto de 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, uma só ponte que nos leva à herança, o homem, Cristo Jesus. Vocês já pararam para pensar por que ele fez questão de falar homem, Cristo Jesus? Já pararam para pensar? Por que ele colocaria homem aqui? Ele faria questão de escrever homem aqui. Porque a mediação só poderia ser feita em forma humana. Porque foi a humanidade que se separou de Deus. Não foi Deus que se separou da humanidade. Então o preço deveria ser pago como homem. E aí ele coloca Cristo, escolhido. É o homem escolhido chamado Jesus. O homem que Deus escolheu, a humanidade de Cristo é tão integral quanto a divindade de Cristo, e ele faz essa curva. É como se Cristo fizesse assim, e agora vocês têm alguém que faz uma ponte entre vocês e Deus, na direção de uma herança
que pertencem a pessoas de corações dóceis. Olha que coisa interessante. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, versículo 5 diz assim: felizes ou bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Que terra é essa que ele está falando? Aqui Mateus está apontando para a restauração de todas as coisas. Porque nós cremos que parte da herança eterna é a restauração da nossa criação. E só aqueles que foram humildes o suficiente, dóceis o suficiente, para se renderem a Jesus, viverão nessa terra restaurada. Nessa realidade totalmente redimida. E só tem uma maneira de você e eu recebermos essa herança: através da palavra, como Lucas mesmo relata em Atos capítulo 20, versículo 32. E agora, eu os entrego a Deus e à mensagem de sua graça, o Evangelho, que pode edificá-los e dar-lhes uma... Então, o que dá a herança para a gente? É o Evangelho do Senhor Jesus. Saber que Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E fez isso meramente porque Deus nos amou. Fez isso meramente porque Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que crê que ele é a ponte entre Deus e a herança que Deus tem para nós, não pereça, mas tenha a vida eterna. Dentro disso, a pergunta que cabe aqui na mensagem dessa noite é: por que filhos mais velhos se acham merecedores da herança? E aí eu preciso chamar vocês comigo no texto de Lucas 15. E eu diria que, em primeiro lugar, filhos mais velhos se acham merecedores da herança por causa daquilo que o próprio Jesus relata. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. Filhos mais velhos acham que o caminho para o coração do Pai é o trabalho. Eu faço tudo. Eu trabalho em um monte de área na igreja. Eu saio daqui, eu abro espaço da minha agenda, de outros compromissos, para dar prioridade ao meu trabalho. Em algum momento, isso acontece no meu coração também, e eu acredito que aconteça no coração de mais gente, a gente se acha apropriador das coisas que são da casa do Pai. Nós nos apropriamos disso, porque a gente acha que trabalha demais, que a gente faz coisa demais para o reino, ou já fez coisa demais para o reino. E a gente quer se apropriar e começa a dar forma a questões espirituais, dar formas materiais a questões espirituais, dar formas humanas, ou seja, dar formas humanas a questões que são do reino de Deus. E foi isso que aconteceu no coração daquele rapaz. Ele começou a se apropriar. Ele achava que o caminho para chegar no coração do Pai era trabalhar muito. E por isso ele tinha direito da herança. Esse é o primeiro grande problema de filhos mais velhos. Eu não tenho direito a nada. Eu posso trabalhar aqui, pregar mais 20 anos, além dos 20 que eu já preguei, isso não me dá direito a nada. Eu posso chegar aqui, desde abrir a cortina até limpar o templo, né? Olha, ato falho, viu, Jackson? Uma rebobina. Como meu sobrinho, lembrei do meu sobrinho agora. Meu sobrinho foi aquele que eu postei semana passada. Ele foi comigo e outro irmão, não sei aonde. Aí o outro irmão deu vexame. Aí ele pegou a mim e a Cláudia pelo braço, que acabou de chegar também de Bauru, não faz muito tempo, falou assim: tia, abandona, que está pagando mico. Abandona, viu, gente? Abandona o que eu falei. Então, eu posso me colocar, nenhuma abandona, viu, Jackson? Nenhuma das funções no corpo de Cristo me dá direito de nada. Não dá privilégio nenhum. Inclusive, o apóstolo Paulo vai falar que aquelas menores são de maior valor. E nós, com o tempo, fazendo alguma coisa para Deus, a gente começa a se achar dono de alguma coisa. Isso acontece comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com mais gente. E Jesus, porque a gente acha que o caminho para o coração do Pai é o trabalho. E por outro lado também, um grande fato que leva filhos mais velhos a se acharem merecedores de alguma coisa, é que filhos mais velhos acham que o caminho para o coração do Pai é seguir a sua religiosidade. A segunda parte da resposta de Jesus foi assim, do filho mais velho para o pai foi assim: e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Eu sempre fiz o que você mandou. Eu sempre fiz as coisas que, dentro da nossa religiosidade estrutural, eu achei importante para que Deus me aprovasse,
para que Deus gostasse de mim, para que Deus me achasse um homem bom, para que Deus me achasse uma mulher boa. Isso é um problema de filhos mais velhos. Isso é um problema de filhos mais velhos. Inclusive, eu ouso dizer, em duas afirmações, o seguinte: em primeiro lugar, que a maior barreira entre filhos mais velhos e Deus são as condenáveis boas ações. Essa é a maior barreira entre filhos mais velhos e Deus. Achar que está fazendo demais, achar que ele já fez demais, achar que ele faz o suficiente. Enquanto no movimento da vida do filho mais novo, ele tinha que se arrepender do que ele deixou de fazer, o filho mais velho, ele tinha que se arrepender daquilo que ele achava que estava fazendo demais para Deus. E eu posso também afirmar aqui que filhos mais velhos, além de se arrepender do seu pecado, precisa se arrepender das razões pelas quais acha que está fazendo algo bom para Deus. É um duplo arrependimento. Não é só me arrepender do meu pecado. Porque, biblicamente, pelo menos, segundo uma série de textos, e esse é o mais conhecido, a Bíblia diz que se há algum motivo para a gente estar próximo do coração do Pai, é o amor do próprio Pai. É a graça. Por isso que Paulo vai falar: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha a si. Qual é o grande problema do filho mais velho? O orgulho. A gente começa a se orgulhar. E Jesus fala assim, viu? Não é esse o caminho para o coração do Pai. Entretanto, a gente também precisa ver como o Pai trata do coração do filho mais velho. Como ele trata do seu coração e como ele trata do meu coração quando nós nos colocamos na posição de filho mais velho. Olha a resposta do Pai no versículo 31. O Pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Ele esbanja amor. De novo. Ele começa a frase assim, meu filho. Ele não fala, cara, que isso? Viu? Tu está pensando o quê? Ele fala, meu filho. O pai, na direção do filho mais velho, esbanja tanto amor, como ele esbanjou na direção do filho mais novo. Ele vira para o filho e fala assim que o fato da percepção dele estar errada, em momento algum, fez com que o pai deixasse de lhe amar. Meu filho, peraí, você é meu filho. Você entende isso? Você é meu filho. E aí em seguida ele fala assim, viu, você está sempre comigo. Deus ama filhos mais velhos tanto quanto filhos mais novos. Viu, meu filho? Você está comigo. E falo mais, tudo que eu tenho também é teu. E a herança é recebida única e exclusivamente pelo amor do Pai. Não é pela minha religiosidade estrutural. A herança é por isso. E por isso Paulo, em algum momento, ele vai falar algo assim, Efésios 2:10. Ele vai falar algo na direção do que Deus, através dessa parábola que tem conversado com a gente nesse mês, diz no versículo 32. O que Deus mais espera de filhos mais velhos é que eles acolham filhos mais novos. Vocês começam a entender que, de alguma forma, Deus está sempre orientando a nossa vida para a missão? O que Ele mais espera da gente é que a gente acolha filhos mais novos. E tem muita gente por aí que não tem a menor noção que é filho amado e filha amada de Deus. E sabe como vai saber? Na hora que nós nos movermos na direção deles e falarmos o Evangelho para eles. Aí o Espírito Santo convence eles do pecado e eles vêm para a casa do Pai. É como se fosse... Eu vou usar uma metáfora bem feia, tá? Posso usar? Vocês me permitem? Vocês me permitem? Só vou usar... Pode? A Jo permitiu.
Você sabe como é que carrapato fica? Enquanto ele não gruda no bicho? Ele fica inerte assim, ó. Cara de carrapato, gente. Aí quando ele percebe algumas coisas nos sensores dele, que diz aquilo é alimento, ele faz assim, ó. Ele gruda. E aí começa a se alimentar do sangue do animal. Tem um monte de gente aí fora que é como carrapato. Tá assim, ó. Para beber do sangue de Jesus. Isso só vai acontecer na hora que a gente for lá e falar. Lembra Atos 20, 32? É isso? É. Depois vocês voltam lá e veem. Né? Lembra? A palavra de Deus, o evangelho, é que traz essas pessoas para a herança do reino. Porque o que mais agrada ao coração do Pai é que filhos mais velhos amem e acolham filhos mais novos. Olha o versículo 32. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aquela ovelha perdida, tá... Eu sei, vocês, 99 ovelhas, que vocês têm a cabeça de vocês assim, mas eu amo vocês sendo assim. Mas a gente não esqueça que a moeda perdida, que aquela vida lá fora tem valor para Deus. Então ajam como filhos mais velhos, funcionais para o reino, e amem, acolham os filhos mais novos que estão latentes na realidade, na história, esperando a gente viver o evangelho do reino, proclamar o evangelho do reino, cumpra o seu papel, porque eles vão, através do Espírito Santo, grudar no reino de Deus. Porque é o Espírito Santo que convence essas pessoas do pecado. E eu creio que é isso que Paulo vai acabar falando no versículo 10, quando ele fala que nós somos, Efésios 2:10, tá? Nós somos obra-prima de Deus. E a palavra aqui no grego é poema, poesia. Nós somos uma poesia divina, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele já de antemão planejou para nós. Seja um poema. Filhos mais velhos que me ouvem, seja um poema na vida das pessoas. Do jeito que nós somos. Porque Deus nos ama do jeito que nós somos. E eu quero concluir essa mensagem dessa noite com 3 lições que, pelo menos, você pode ter achado outras e é totalmente lícito, porque o Espírito Santo ele fala conosco de forma diferente, não por causa do Cláudio, ele fala através do Cláudio, mas ele está falando contigo ainda, está falando com você aí. Mas 3 lições através do Cláudio, quando eu me aproximo desse texto bíblico, são as seguintes. Primeiro, que a herança é resultado de graça, jamais de merecimento. Essa é a primeira lição. Herança é resultado da graça. Eu não mereço fazer o que quiser com a minha vida depois que Jesus me alcança. Mas também não mereço achar que eu mereço alguma coisa porque Jesus me alcançou. Porque herança é fruto da misericórdia e da graça. A segunda lição que esse texto tem me trazido ao longo dessas semanas é que precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos filhos mais velhos. Precisamos. Porque quanto mais endurecido, o filho mais velho ele é duro. Quanto mais endurecido eu fico, menos eu tenho um coração aberto para amar os filhos mais novos. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque isso tem nos tirado da missão que Deus deu para a gente. E a terceira e última lição, e por aqui eu termino, é a seguinte. Filhos mais velhos precisam considerar a vida de filhos mais novos mais importante do que as suas. Filhos mais velhos precisam considerar a vida de filhos mais novos mais importante do que as suas. É disso que o pai fala para o filho o tempo todo. Fala assim, viu, você não vai entrar na festa? A vida do seu irmão, onde que é a vida do seu irmão? Aonde que a vida do seu irmão deixou de ser importante para você? Onde que a vida desses homens e mulheres que precisam de Jesus
deixou de ser importante para você. Filhos mais velhos precisam amar mais a vida dos filhos mais novos do que a sua própria vida. Mas na teologia da herança, na teologia do merecimento, eu acho que mereço. Não preciso me preocupar muito com aquelas pessoas que estão lá fora. Mas na teologia da misericórdia e da graça, onde eu entendo a misericórdia que Deus usou na minha vida, é impossível ficar parado ou parada para as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós vivêssemos. Tem alguma coisa errada, se for assim. Que a gente deixe de ser, a cada dia mais, menos filhos mais velhos. E voltemos a viver a alegria de festejar. A única coisa, gente, vou falar uma coisa séria, é o único versículo, viu? Não tem. O único versículo da Bíblia em que diz que a festa no céu é Lucas 15. É o único. E sabe em que momento diz isso? Alguém tem... Sabe em que momento diz isso? É na primeira parábola. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Olha que interessante. Lucas 15. Cadê o 15? Está aqui. Olha que interessante. Na parábola da moeda. Está no meio das duas. E digo, Lucas 15, 10. E digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Da mesma forma de que alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. É isso que alegra o coração de Deus. Filhos mais novos, filhos mais velhos, amando mais a filhos mais novos do que a si mesmo. Filhos mais velhos, que vencem a sua religiosidade estrutural para se mover na direção de pessoas que precisam conhecer a Deus e desfrutar do mesmo amor que nós desfrutamos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.